E aí pessoal, professor Marcos Freitas aqui para mais uma aula de cálculo numérico. A gente está trabalhando no tópico de raiz de funções e estamos na fase de refinamento. E hoje nós vamos continuar falando do método da posição falsa, vamos fazer algumas modificações nela e vamos chamar esse método de posição falsa modificada. Esse é o roteiro das aulas de raiz de funções. Então primeiro a gente falou de introdução, falamos do isolamento, estamos na fase de refinamento e depois vamos falar sobre a conclusão. Anteriormente a gente já falou sobre erros de arredondamento, a gente já definiu o problema que a gente está trabalhando, a gente falou da fase de isolamento, os teoremas e os métodos. A gente está trabalhando a fase de refinamento, mas a gente já falou sobre o algoritmo geral, os critérios de parada, e a gente já mencionou como funcionam os dois métodos de intervalo, que são o método da bisseção e o método da posição falsa. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o método da posição falsa modificada, e a gente vai fazer duas modificações no método da posição falsa para resolver certos problemas dele, tá? Então vai ser a primeira modificação e a segunda modificação. E aí a gente vai fazer uma certa comparação com o método original e vai ver as vantagens e as desvantagens desse método. Então a ideia central dos métodos de intervalo, tanto bisseção quanto posição falsa, quanto esse que é uma modificação da posição falsa, duas modificações, né? É diminuir o tamanho do intervalo AB, fazendo com que a raiz esteja dentro desse intervalo. Em algum momento, alguns dos dois critérios vai ser satisfeito, ou seja, ou esse intervalo vai ser pequeno, ou seja, B menos A é menor ou igual a uma tolerância, ou então a gente vai encontrar uma boa aproximação no sentido de que o f daquela aproximação vai ser bem próximo de zero, ou seja, em módulo de f de x vai ser menor ou igual que a tolerância. Então, na aula passada a gente falou sobre o método da posição falsa. Então, graficamente, o que a gente tinha era o seguinte. Eu tenho um intervalo que vai de A até B, eu tenho o f de A e o f de B, e eu quero calcular o x como sendo esse local, que é a interseção da reta que passa entre o ponto AF de A e F de B. A gente constrói uma reta entre esses dois pontos e vê onde essa reta cruza o eixo x. E é justamente esse ponto que vai ser a nossa aproximação para a raiz. E aí depois a gente tem a escolha do subintervalo, né? Se vai ser subintervalo esquerdo ou subintervalo direito. E aí, para isso, no método da posição falsa, a gente faz o seguinte. Aquele x a gente podia encontrar por semelhança de triângulos e a gente viu que é uma média ponderada entre A e B, calculado como A vezes F de B menos BF de A, dividido por F de B menos F de A. E aí é só a gente pegar aquele mesmo algoritmo da bisseção e substituir a forma como calcula o x. Em vez de ser uma média aritmética, a gente calcula como uma média ponderada. E a gente viu algumas observações, né, no final da aula. Então, primeiro a gente viu que normalmente o método da posição falsa ele tem menos iterações, ele executa em menos iterações que a bisseção, ou seja, ele acaba sendo mais rápido, ele dá uma resposta boa mais rápido que a bisseção. Por quê? Porque o método da bisseção, enquanto ele descartava metade do intervalo, aqui no método da posição falsa, normalmente ele descarta mais da metade do intervalo. A gente viu também que no método da posição falsa, geralmente ele termina por conta desse critério de parada, em que o módulo de f de x é menor ou igual que a tolerância. E aí, por conta disso, aquele cálculo que a gente fez, aquele cálculo da quantidade de iterações que a gente fez para a bisseção não vai valer aqui para a posição falsa. A gente viu que a convergência teoricamente é garantida pela matemática, porém, como a gente está utilizando o computador e a gente tem uma divisão por um número que vai ser próximo de zero, isso pode levar a erros de arredondamento, fazendo com que a gente tenha uma resposta ruim. E a gente viu também que uma das características do método da posição falsa é que um dos extremos do intervalo é mantido e somente o outro é modificado. E isso tem uma certa consequência. Vamos pegar essa função aqui. Tá? É um outro exemplo, que é essa função f de x igual a x elevado a 11 menos 1. E a gente vai trabalhar no intervalo que vai de 0 até 1,3 e a nossa tolerância vai ser 0,0001. Então, essa função é uma função que ela tem uma característica. Então, essa função ela começa paralela ao eixo x. A gente pode ver aí que tem uma distância, ela é bem próxima do eixo x. E a função vem paralela. E aí, depois ela cresce muito bruscamente. Lá do 0,8 até o 1,2, mais ou menos, ela cresce não tão bruscamente, mas depois do 1,2, ela cresce muito bruscamente. Tá? E então, ela tem uma região que ela é muito paralela ao eixo x e ela tem uma região que ela é muito vertical ao eixo x. E aí vamos ver a consequência de a gente aplicar o método da posição falsa nessa função que está bem aqui. Então, vamos supor que eu tenho esse intervalo que vai de 0 até 1,3. Então, eu tenho A vezes F de A e F de B. E aí eu traço a reta entre esses dois pontos. Perceba que esse ponto x, que é a interseção da reta com o eixo x, esse ponto x barra, ele está muito perto do A. A gente viu, montando o gráfico, que a raiz estava muito perto do B, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai escolher qual subintervalo? O subintervalo que vai do x até B. Então, a gente mudou o A. E aí a gente vai fazer esse procedimento de novo. Então, a gente traça a reta, vê onde essa reta cruza o eixo x, e aí vai mudar. A gente vai ver que ele vai escolher justamente o intervalo que ia de x até B. E isso acontece várias vezes, e várias vezes, e várias vezes. Ou seja, a cada passo, eu não estou descartando a maior parte do intervalo. Eu estou descartando a menor parte do intervalo, né? E aí isso vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo muitas vezes. E isso faz com que, nesse exemplo aqui, ele demore
55 iterações para ele chegar numa resposta boa. E a resposta boa vai ser justamente 0,9999, né? A gente sabe que x elevado a 11 menos 1, a raiz é 1. A gente consegue calcular, né, facilmente. Mas só que o método da posição falsa, do jeito que ele tá, ele demorava 55 passos para finalmente ele chegar numa resposta. E aí observe aqui, que ele manteve aquela característica que eu mencionei anteriormente, de que o ponto B foi sempre o mesmo, ele sempre mudou o ponto A. Ou seja, ele sempre descartou a menor parte do intervalo, em vez de descartar a maior parte do intervalo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que em vez de ele ser mais rápido que a abscissão, nesse exemplo aqui ele foi mais lento que a abscissão. Isso pode acontecer muitas vezes, tá? E aí a gente consegue ver isso claramente quando a gente vai ver o tamanho do B-A. O tamanho do B-A ele diminui muito pouco, até que lá no final ele quase não diminui, lá na terceira coluna aqui, né? A terceira vez que aparece o B-A, ele é sempre 0,3 alguma coisa, ele está diminuindo muito pouco. E aí ele demora muito para convergir. Então, a primeira modificação para o método da posição falsa vai ser essa daqui. A gente vai colocar um contador para cada um dos extremos. E aí, cada vez que aquele extremo se repete, a gente incrementa aquele contador. Quando aquele contador chegar num certo número, por exemplo, se repetiu 3 vezes, repetiu 4 vezes, repetiu 5 vezes, a gente pega aquela ponderação daquele extremo e divide a ponderação pela metade. Vou dar um exemplo que acho que vai ficar mais claro, tá? Então vamos pegar a mesma função, f de x é igual a x elevado a 11 menos 1, o mesmo intervalo, que vai de 0 até 1,3, e a mesma tolerância, que é 0,001. Então a gente começa no intervalo que vai de 0 até 1,3 e a gente vai fazer o método da posição falsa, o método da posição falsa. E aí olha só, o método da posição falsa, esse aqui já é a posição falsa modificado, mas a ideia é que o método da posição falsa ele repetiu 1,3 várias vezes. Mas aí o que a gente vai fazer é o seguinte, o f de b, o f de 1,3 ele tinha valor 16,9216. E aí o que a gente fez? A gente colocou um contador. Então quando esse b se repetiu 3 vezes, a gente pegou o valor de f de b e dividiu ele por 2. Então ele ficou 8,4608. E aí se repetiu mais 3 vezes com o f de b, né? Se repetiu mais 3 vezes, o que foi que a gente fez? A gente dividiu o f de b de novo por 2. E aí ficou 4,2304, repetiu 3 vezes. Quando ele repetiu 3 vezes, o que a gente fez? A gente dividiu ele de novo por 2. E aí isso vai fazendo com que, em algum momento, ele mude o valor de b. Olha só, ele mudou o valor de b de 1,3 para 1,0046. Enquanto que, lá no método da posição falsa original, ele manteve o ponto b pelas 55 iterações. Aqui não. Aqui ele foi dividindo o f de b por 2, quando ele se repetiu 3 vezes. Foi dividindo o f de b por 2, até que chegou um momento em que ele de fato mudou o b. E aí, olha só, ele precisou só de 12 iterações para poder chegar numa resposta, que a resposta é a resposta 1. Né? Anteriormente ele tinha dado 0,9999, aqui não, ele deu 1, e aí ele tem mais alguns quebrados depois, então o f de x deu menos 0,0001, que em módulo é menor ou igual que a tolerância, né? E ele demorou só 12 passos, enquanto que anteriormente ele tinha demorado 55 passos. Como é que é o funcionamento, então, graficamente, do método da posição falsa? Modificado, né, com essa primeira modificação. A gente faz o seguinte, a gente tinha A, B, f de A, f de B, calculava a reta entre f de A e f de B, e aí via onde essa reta cruzava o eixo X. E aí se perguntava se essa era uma boa aproximação, e aí no caso aqui não é. Então o que a gente faz é o seguinte, a gente trabalha uma vez, 2 vezes, 3 vezes, com o mesmo f de B. Deu 3 vezes, a próxima vez eu já divido por 2. Então eu vou trabalhar com esse f de B, esse foi uma vez, segunda vez, terceira vez, na próxima vez eu divido por 2 de novo. Então primeira vez, segunda vez, terceira vez, enquanto eu mantiver o mesmo B, deu 3 vezes, eu divido por 2. Dividi por 2 de novo. Aí primeira vez, segunda vez, e antes da terceira vez, ele já modificou o B. Tá? Então a gente consegue ver que ele ficou com um subintervalo muito pequenininho. E aí justamente a raiz vai estar nesse subintervalo. Então aquela foi a primeira modificação. A segunda modificação é o seguinte, é a mesma ideia, quando ele se repete algumas vezes a gente divide por 2, só que antes, na primeira modificação que a gente fez, a gente esperava ele se repetir mais 3 vezes para poder dividir por 2. Aqui não, aqui a cada passo eu vou dividindo o f de b por 2. Vamos pegar aqui o mesmo exemplo. Então, nesse exemplo, a gente começou com o B, perceba que o B está se repetindo, e aí o que acontece eu deixo ele se repetir 3 vezes. Depois dele se repetir 3 vezes ou uma certa quantidade de vezes, né? Aqui no exemplo eu estou pegando 3 vezes. Então, eu deixo ele se repetir 3 vezes. Se repetiu 3 vezes e se continua mantendo o mesmo valor de B, das próximas vezes eu vou dividindo por 2 a cada passo. Né? Na primeira modificação eu esperava mais 3 passos antes de dividir por 2, aqui não, a cada passo eu saio dividindo por 2. E aí, mudou o valor de B de 1,3
3 para 1,0167. Eu reinicio esse processo. Então eu espero terminar, eu espero ele fazer uma certa quantidade de vezes, por exemplo, 3 vezes. Se depois de 3 vezes ele não mudou o B, aí eu saio dividindo por 2, né, a cada passo. E aqui ele precisou só de 11 passos para poder chegar numa boa aproximação. Tá? Então ele chegou numa aproximação um pouco mais rapidamente do que a primeira modificação. E a ideia é a seguinte, eu pego aquele intervalo que vai de A até B e faço o método da posição falsa. E aí eu faço o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, manteve o mesmo B, daqui para frente eu vou dividir o f de B por 2. Manteve o mesmo B, divido o f de B por 2. Manteve o mesmo B, vou dividir o f de B por 2 de novo. E aí eu faço isso, né, de dividir o f de B por 2, mantendo o mesmo B, até finalmente ele mudar o valor de B, que é quando eu reinicio o contador. Aí daqui para frente eu faço, né, um passo, 2 passos, 3 passos, e aí daqui para frente eu dividiria o f de B por 2 de novo. Então, quais são as vantagens dessa modificação no método da posição falsa? Bom, primeiro, a convergência também é garantida, desde que não haja divisão por valores pequenos, como é aquele mesmo problema da posição falsa, também acontece aqui na modificação da posição falsa. Ele tem cálculos mais simples, ele continua tendo cálculos simples, um pouco mais complexos de abscissão, mas são cálculos muito simples, também continua a média ponderada. Ele é mais rápido que a abscissão, normalmente muitas vezes ele também é mais rápido que a posição falsa original, por conta dessas modificações. Porém, essas modificações trazem um pouco mais de complexidade na hora de implementar esse algoritmo. Para quem tem um pouco de experiência de implementação, não é tanta coisa assim, mas para quem não tem muita experiência de programação, pode acabar dificultando um pouco mais, tá? Desvantagem, esse método ainda pode demorar para convergir. Então, aqueles 10 passos, aqueles 12 passos que a gente teve, ainda pode ser lento. Às vezes eu preciso de algo mais rápido. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver métodos mais rápidos, tá? Então, concluindo aqui, a gente viu o algoritmo do método da posição falsa modificada, e a gente viu as duas modificações no algoritmo, e a gente viu por que ele dá uma maior rapidez na convergência, ou seja, um menor número de passos. Então, na próxima aula, a gente vai começar a estudar os métodos abertos, vendo o primeiro método aberto, que é o método do ponto fixo, tá? Então, obrigado por assistir a aula de hoje e até a próxima. Valeu!